E aí pessoal, boa noite. Professor Gabriel aqui de informática. Vamos então à nossa quarta aula, né, com o tema HD, dando continuidade aí ao conteúdo. Espero que vocês estejam bem e vamos lá. HD. HD é um hardware, tá? Ele é uma peça que existe que existe nos computadores e a função do HD é armazenar informação. Então o HD, pessoal, ele é uma memória, tá? Todas as informações que existem no computador estão armazenadas no HD, certo? HD é uma sigla para Hard Disk, ou seja, traduzindo para o português, ficaria disco rígido. Então HD significa disco rígido. Eu vou explicar para vocês o porquê desse nome. Saibam que ele é uma memória e ele armazena todas as informações. Então tudo que você tem no computador, fotos, vídeos, os programas, tá? Tudo que você tem no computador está armazenado no HD, ok? Então, continuando aqui, essa aqui é uma imagem de um HD, olha só. Ele está aberto, ele ele vem com uma tampa aqui, ó, selando ele, tá? É uma proteção. Então, nessa imagem, ele está sem essa tampa, justamente para que vocês vejam a estrutura dele por dentro, ó, tá? Então vem uma tampa aqui, ó, fechando, selando ele. Nessa imagem que ele está sem, ok? Esse aqui é um HD por dentro. Sobre a estrutura do HD, pessoal, ele contém o disco rígido. Geralmente esse disco rígido é feito de cerâmica, ou alumínio, ou vidro, né? Então esse disco é construído usando esses materiais aqui. Tem o eixo central, tem o braço de leitura e gravação e tem uma placa controladora. Esses aqui são os principais componentes de um HD. Nessa próxima imagem aqui, ó, eu indico exatamente qual peça é qual de acordo com a imagem aqui, né? Então, esse aqui é o disco rígido, estão vendo? A grande parte do HD aqui é o disco rígido. Esse aqui é o eixo central. Esse eixo central aqui possibilita que o HD gire, tá? Para informação de vocês, esse HD aqui, esse disco, ele gira de uma forma muito rápida, ok? Então o HD ele vai girar muito. Quem é responsável por possibilitar que ele gire é o eixo central. Tem um motor aqui que faz ele girar. Esse aqui é o braço de leitura e gravação, ó. E na ponta desse braço de leitura e gravação tem a cabeça de leitura e gravação. Eu vou falar sobre ela mais à frente. Mas esse aqui é o braço de leitura e gravação de um HD. E aqui na imagem não dá para enxergar, mas aqui por baixo, pessoal, tem a placa controladora. Ok? Qual que é a função dessa placa controladora? Ela é como se fosse uma ponte entre o HD e a placa-mãe e o processador. Ok? Então a placa controladora, ela controla o que entra e o que sai do HD. Basicamente é isso. Próxima imagem aqui, continuando, tem um HD mais de perto. Então aqui eu vou explicar umas coisas mais interessantes para vocês. Esse aqui, ó, é o braço de leitura e gravação. Aqui na ponta dele, deixa eu ver se tem um recurso aqui, não vai ter. Aqui na ponta dele tem a cabeça de leitura e gravação. E esse grandão aqui, esse discão aqui, é o disco rígido. Ok? De que forma que é gravado nesse disco rígido as informações? Ou lidas, né? Escritas e lidas essas informações. Já que eu falei que tudo que existe no computador está aqui. Está nesse disco aqui. Como que essas informações são gravadas aqui e lidas daqui? Eu vou abrir aqui o Paint, vai servir de lousa pra gente por enquanto, tá? E eu vou ilustrar isso para vocês. Ó, vamos supor que esse aqui, ignore um desenho, tá? Eu não sei desenhar. É o HD, é o disco rígido. As informações estão todas aqui. Esse braço aqui, ó, de leitura e gravação, mais especificamente essa cabeça aqui,
ela faz trilhas nesse disco. Nossa. Ela faz trilhas circulares no disco. Dessa forma aqui. E é nessas trilhas, que estão as informações, os dados. Ok? As imagens, os programas, os joguinhos estão guardadas nessas trilhas aqui. Mas como? Em cima, o HD, pessoal, esse disco, ele é coberto com um material. Então presta muita atenção, ó. Existe uma cobertura aqui de um material, de um mineral, na verdade, chamado óxido de ferro. Então existe uma camada muito fininha aqui no HD de óxido de ferro. E esse óxido de ferro funciona como se fosse ele tem propriedade magnética, ele é como se fosse um ímã, tá? E quem aí já brincou com ímã sabe que o ímã tem o polo norte e o polo sul, né? Que você consegue grudar um ímã no outro ou fazer com que eles se afastem um do outro. Isso aí é por conta da polaridade, tá? Polos iguais se afastam, se repelem, e polos diferentes se atraem. É assim que um ímã funciona, tá? Isso é da natureza. Esse óxido de ferro, que não tem como, a gente não está enxergando, é uma camada muito fininha que está cobrindo o HD, ele tem essas propriedades. Eu consigo magnetizar e desmagnetizar esse polo, esse óxido de ferro. Quem faz isso é a cabeça de leitura e gravação. Ela solta uma carga eletromagnética em cima desse óxido de ferro, desse disco, e isso aí é como se ela magnetizasse e desmagnetizasse. Ou seja, seria como magnetizar seria 1, desmagnetizar seria 0. Entenderam? Lembra da aula passada, do 0 e do 1, que eu falei para vocês que todos os dados, tudo que tem no computador, no fundo, são zeros e uns. É justamente o que está acontecendo aqui, ó. Essa cabeça, ela faz essa trilha aqui, ó. Ela percorre toda essa trilha e ela vai magnetizando, desmagnetizando essa trilha, formando sequências de zeros e uns. Magnetizar seria 1, desmagnetizar seria 0. Eu estou falando isso aqui para vocês de uma forma bem superficial, tá, pessoal? Eu estou falando de uma forma bem superficial, porque talvez depois a gente se aprofunde um pouco mais, tá? Mas entrar em detalhes muito técnicos aqui não seria conveniente, a aula ficaria gigante e vocês poderia causar confusão, tá? Então, tenham em mente o seguinte, que eu estou falando de uma forma bem superficial, tá? Então, resumindo aqui, né, voltando, a cabeça aqui de leitor e gravação faz a trilha no disco, ok? E ela vai magnetizando, desmagnetizando, ela vai criando pontos de gravação que são representados por 0 e 1. Então, o braço de leitura, a cabeça de leitura e gravação passa em cima da trilha, pega a informação, passa pela placa controladora. A placa controladora decodifica, né, valida esses dados e envia para o processador. O processador, vou falar sobre ele mais para frente. Então é assim que o HD armazena, pessoal. Tá? E ele tem também setores. O que é um setor? É como se fosse o mapa do HD. Então, aqui a gente tem um exemplo, ó, tá? De setor. O setor é como se fosse o mapa do HD. Então ele é todo, como vocês podem perceber aqui, o HD é todo dividido, né? Aqui o item A aqui, ó, seria a trilha. Tá vendo aqui o rosa aqui, o vermelhinho? Isso aqui é uma trilha, tá? Daquelas trilhas que eu falei anteriormente aqui. O item B é o setor geométrico, ok? O item B é esse item azul aqui. O item C é o setor de trilha, ok? E o item D é a unidade de alocação. Então, cada espacinho desse aqui é uma unidade de alocação e leitura, né? Então, os dados são gravados nessas unidades e lidos delas também.
sequencialmente, tá? Ou às vezes nem tão sequencialmente. Muitas vezes esses dados ficam todos espalhados pelo HD e aí ele tem que girar o braço, tem que pegar, juntar todas as informaçõezinhas e mandar para algum lugar, que a gente vai ver isso mais para frente, tá? Concluindo então, pessoal, é assim que um HD funciona, tá? Espero que vocês tenham entendido tudo que eu expliquei aqui sobre o HD. Concluindo, se eu falei tudo, é isso mesmo, tá? O HD ele é magnético, ele é uma memória não volátil e secundária. Significa que todas as informações que estão gravadas nele não dependem de energia para estarem lá. Com o computador ligado ou desligado, as informações vão permanecer lá. Por isso que ele é uma memória não volátil, ok? Ele não precisa de estar com o computador ligado para as informações ficarem armazenadas nele. E ele é armazenado de forma magnética, como eu expliquei para vocês. Isso aí já é um pouco de problema, tá? Por exemplo, lentidão. Hoje a gente tem recursos muito mais rápidos para substituir o HD. Eu vou falar também sobre isso mais para frente. Por essa aula, pessoal, é só. Espero que vocês tenham entendido aí sobre o HD. Eu vou disponibilizar essa apresentação para vocês no formato PDF, no formato de PowerPoint. Vou disponibilizar também um documento PDF com tudo isso que eu falei, tá? De uma forma mais resumida, mas bem completinho, bem certinho, ó. Tudo que eu falei está nesse material aqui, certo? E no final do material tem uns exercícios aqui, ó, para vocês resolverem, ok? Então, o exercício é para copiar e responder no caderno, certo? Como os exercícios, todas as aulas vão ser assim. Vocês vão copiar e responder no caderno, tá? Qualquer dúvida eu vou estar à disposição de vocês no WhatsApp. Fiquem à vontade para me perguntar. Não tem problema nenhum, vou responder todos para tirar as dúvidas. E é isso, pessoal. Por essa aula é só. Até mais, até a próxima aula.